Então, até para falar do adversário do Palmeiras, do Chelsea. O Chelsea pegou aquele mercado que estava todo mundo meio sem dinheiro e tal, e o Chelsea ficou um tempo sem poder gastar, né? Tava punido. Fez 3, 4 contratações de uma vez, trouxe jogadores importantes e quem que tava lá? O Lampard. Nome histórico do clube, talvez com futuro, mas chegou uma hora da temporada que falou, cara, tá aí, é pouco. Vamos trazer. Quem pode dar o passo a mais com esse time? É outro cara. É o Thomas Tuchel. E ele chegou e o time foi campeão da Champions League. Podia ter perdido a final pro Guardiola. Né? Que tinha uma estratégia, não funcionou, enfim. Uma vai funcionar, a outra não. É um jogo. Mas os dois lados estavam bem abastecidos. Mas estavam, exato. As duas. Foi uma final muito pensada, muito preparada, muito estudada. E alguém vai ganhar, alguém vai perder. Mas no final das contas, assim, você, ainda mais em times de grande investimento, você precisa ter conteúdo, né? Então vamos mudar um pouquinho do caminho dessa conversa, até para a gente mudar daqui a pouco para o Galo, que pode ser campeão amanhã, dependendo exatamente do resultado do Flamengo, mas por toda a força que tem mostrado, e imaginar o que pode ser o futuro do Flamengo em busca de um novo técnico. É lógico, mas é um estalar de dedos para você pensar no Galhardo, né? E o Flamengo pensa no Galhardo, o torcedor do Flamengo pensa no Galhardo, porque é um cara que mudou a história do River Plate e foi o grande técnico do nosso continente nos últimos 7 anos. A volta do Jorge Jesus, obviamente, pensa-se nisso, mas ele está lá no Benfica, tem multa e tudo mais, e não me parece que vai deixar o Benfica tão cedo. A possibilidade de trazer o Galhardo, olhando tecnicamente, parece ser a mais adequada. Lembrando que o Flamengo teve, a partir de novembro de 2020, o Domenech Torrent. Saiu o Jorge Jesus, então quem que nós vamos buscar? Nós vamos buscar um técnico europeu, e esse pode ter ascendência do Guardiola, trabalhou com ele e tal, pode trazer um pouco, né, daquilo que aprendeu com o Guardiola, que é um dos grandes técnicos do futebol mundial. Aí em julho, quem chega, depois da saída do Domenech, que não deu certo, Rogério Ceni, que tem muito pouco a ver com o Domenech Torrent, mas vinha fazendo um excelente, impecável trabalho no Fortaleza, acabou não dando certo porque saiu depois de 3 títulos conquistados, mas saiu ali meio queimado com a galera, com a torcida do Flamengo. E vem essa terceira opção, são estilos bem diferentes, que é o Renato Portaluppi, que sai exatamente depois de 4 meses de comando técnico no Flamengo. E aí, correr para onde? Além do Galhardo, existe outra alternativa, outro perfil que vocês enxergam como sendo adequado para o Flamengo? Dentro do Brasil, quem tem o perfil, né? Tem um cara que foi do Flamengo e que hoje está no Bragantino fazendo um trabalho brilhante, que é o Barbieri. Ele sai de um tamanho, ele faz um trabalho excepcional, ele tem outro, vai levar o time para Libertadores, levou uma final sul-americana, mas fica aquela coisa do tamanho aos olhos do torcedor, né? Para que o torcedor puder escolher, ele vai buscar o Galhardo. O River quer que o Galhardo fique e vai fazer de tudo para ele ficar. Eu acho que o Flamengo seria, para ele, um desafio interessantíssimo. Embora, é claro que o objetivo dele é estar na Europa, é ter a carreira que ele tem tudo para ter na Europa. Mas ele pode esperar um pouco também, ele é jovem, né? Talvez um segundo grande trabalho na América do Sul possa ainda aumentar as suas credenciais internacionais e dar o tempo para que o nome dele amadureça mais lá fora. Então acho que a pressa também ele não precisa ter. Eu acho que pro Galhardo seria um super desafio e que ele pode querer. Dinheiro o Flamengo tem, mais que o River Plate. Então não seria esse um problema. Então seria a minha primeira opção. Até porque o Galhardo, assim, aí pensando do ponto de vista do Galhardo, ele praticamente já fez tudo que ele podia fazer. Faltava o título nacional, agora exatamente, faltava ser campeão nacional, conseguiu ser campeão nacional, por isso até a entrevista dele, a exemplo do que aconteceu com o Abel, já tem sido falas já muito direcionadas ou indicando uma possível saída. A gente ficou em Montevidéu assistindo a ESPN Sur, a ESPN da Argentina, e eles falam do Galhardo o tempo todo, praticamente, né? É muito tempo de River Plate, de Galhardo e tal. Então, existe uma possibilidade grande dele sair. Aí eu acho que vale um pouco também aquilo que o Léo falava em relação ao Abel. Propostas. De onde? O técnico argentino, por falar espanhol, ele tem mais mercado, não só por isso também, né? Mas claro que ele tem mais mercado do que um eventual técnico brasileiro. Depende da expectativa dele, destaque. Né, então, mas eu acho que a expectativa dele, como de todo treinador pegar um Celta de Vigo como o Codê. Não, isso não. Ele é maior que o Codê, né? Mas ele é bem maior que o Codê, sem dúvida. Mas acho que assim, ele pode, dependendo do time
né, do convite, do elenco, ele pode olhar e falar, não, peraí, com esses caras aqui, por exemplo, com essa grana aqui, exemplo, eu consigo de um cara que me depois, destacar a ponto de ser contratado por um depois time mudou médio ou maior. Mas o São Paulo, ele pegou o Sevilha. Eu acho que era coerente. Então, e aí que tá. Mas é isso que eu digo. Um Sevilha, por exemplo... Dá pra encarar. É claro que o Sevilha agora não tem essa expectativa de mudança, mas um Sevilha, por exemplo, é um ótimo negócio. E aí acho que depende tudo do que pinta de possibilidade, de proposta e tal. Mas entre ficar no River e assumir o Flamengo, olhando para essa perspectiva, o desejo de eventualmente atuar na Europa, eu acho que o Flamengo é mais negócio para o Galhardo, olhando do ponto de vista dele. E pro Flamengo, me parece também a melhor opção, porque por mais que você possa achar bons técnicos, aí entra nessas especificidades e nessas idiosincrasias do futebol brasileiro. Não tem jeito, você precisa do lado Renato Gaúcho, entre aspas, né? Estou falando só como... Você precisa desse lado do gestor, você precisa desse lado do... Não adianta o cara essencialmente tático, o cara que entende do desenho do jogo, mas que de repente não vai conseguir gerir um grupo ou não vai ser respeitado. Porque tem muito disso também. O Jorge Jesus, ele chega ao Brasil, não era técnico top na Europa, não era. Mas ele chega grande. Sim. Ele chega, né, sendo um técnico com passagem importante, ainda que não top, no futebol europeu. E aquilo lhe dá, de certa maneira, o respeito por parte do jogador. Porque pode chegar o melhor técnico do mundo, taticamente falando. Se ele não for conhecido, se ele não tiver nome, de repente ele acaba sendo engolido, né? O nome no caso do Flamengo, é fundamental. O Abel chegou sem nome nenhum no Palmeiras. O treinador do PAOK. Qual era a credencial? Desclassificou o Jorge Jesus da Liga dos Campeões. Mas com uma personalidade... exato. Aí você tem que saber. Marcante. Depende da escolha. Por exemplo, o Jorge Jesus também tinha um nome no futebol, estabelecido no futebol. Tinha mais. O Palmeiras trouxe alguém que o Palmeiras tornou... Ele fala isso para os jogadores no avião. Sou um treinador muito melhor, claro. Ele é um treinador que ganhou a Libertadores da América, equivalente à Liga dos Campeões, embora não seja a mesma coisa, mas tem o... Poxa, ele ganhou, cara. Ele está lidando com outras forças na América do Sul. Então, mudou. Agora, o Flamengo trazer alguém que não seja como o Domenech Torrente, outra versão, por melhor que seja, você traz para o dirigente a ser o avalista dessa contratação. Não sei se a direção do Flamengo está disposta a isso ou está preferindo transferir para um grande nome, porque assim, se for para competir grana com o River Plate, desculpa, o River Plate não aguenta o Flamengo. Aliás, a América do Sul hoje discute isso, né? Se eles vão conseguir aguentar hora que eles estão olhando para o Flamengo, para o Atlético, para Palmeiras, principalmente os três, assim, a gente não vai aguentar essa brincadeira de Libertadores nesse formato e nesses modos. Mas é uma decisão difícil, eles precisam. E o treinador que está pensando em Europa está pensando para junho. E o Flamengo precisa de alguém para janeiro, para começar no calendário. Então isso muda um pouquinho. Importante. Diga, Birner. Eu gosto muito da ideia do Galhardo, mas a torcida do Flamengo precisa entender que ele é muito diferente do Jorge Jesus, que ele até hoje fez um tipo de jogo, aliás, alguns tipos de jogo diferentes do que o Flamengo fazia no tempo do português. Eu acho que o Galhardo é um cara que entende muito de futebol e tem capacidade de se adaptar às características dos seus jogadores, então, de repente, ele até faz algo diferente no Flamengo, mas é outro tipo de treinador. E se ele vier, ele chega muito grande. Ele chega com as pessoas dele, com as ideias dele, com os projetos dele. Não é um trabalho para chegar hoje e ganhar amanhã. De repente até consegue acertar o time rapidamente, mas não tem nenhuma certeza disso, porque a impressão que me passa é que querem uma solução mágica. E a solução, em tese, não é certeza, mais rápida é Jorge Jesus. Porque já chega com o Gabigol amando o treinador, com o Bruno Henrique amando o treinador, com as referências do elenco com muito respeito e já conhecendo o técnico, já conhecem os métodos, já conhecem as ideias. Essa é a solução, em tese, mais rápida e melhor que o Flamengo pode ter. Até porque chega com uma paciência enorme do torcedor também. Então chega muito respaldado. O Galhardo chega com uma enorme expectativa e com um grande respaldo inicial. Mas se as coisas não andam bem rapidamente,
ele vai ser questionado. E tem um outro detalhe. A gente discutia isso na nossa reunião antes do programa. O número de jogos que acontecem no Brasil e o número de partidas do futebol argentino, onde você joga pelo Campeonato Nacional uma vez por semana, tem uma Copa mais enxuta e joga-se também os torneios continentais. Ou seja, o Galhardo dá muito mais treinos do que ele daria no futebol brasileiro quando ele está na Argentina. E o técnico também precisa se adaptar a isso. Tem um exemplo, obviamente não é do tamanho do Galhardo, não tem a competência do Galhardo ainda, tem o exemplo do Crespo. Não havia tempo para treinar, e ele falava isso abertamente nas entrevistas coletivas. O Galhardo consegue lidar com esse cenário de que forma? Como ele se adapta à impossibilidade de não fazer aquilo que ele faz melhor no dia a dia? Então, é preciso, se trouxerem o Galhardo, que se entenda como veio o Galhardo, o que é o Galhardo e a paciência que talvez seja necessária para o time engrenar com um dos melhores ou melhor técnico em atividade no continente. Andréas Pereira também é um personagem ligado ao Flamengo e tão importante na final, está emprestado pelo Manchester United e cometeu este erro decisivo. Pediu desculpas e divide opiniões, né? Por aquilo que a gente pode perceber, ouvir de torcedores do Flamengo. Alguns imaginam que acontece, é um erro, até pelo que vinha jogando na partida, né? E jogando na temporada com a camisa do Flamengo desde que chegou. De repente é vida que segue, haverá lá o perdão e o cara segue jogando e ajudando o Flamengo. E tem outros que são mais radicais e que pensam que, pelo tamanho do erro, não há mais clima para o Andréas Pereira vestir a camisa do Flamengo. Vocês estão em qual lado dessa conversa? Quantos erros em jogos importantes o Luan, zagueiro do Palmeiras, cometeu? Vou citar um exemplo. Se alguns torcedores, o Calçado falava sobre isso outro dia, né? Se os torcedores fizessem a lista de dispensa deles e mandassem os jogadores embora, não tinha time pra jogar a final. E metade desses caras aí, Scarpa, o Everton ia ficar sozinho embaixo do gol. O Everton e o Gomes. O Everton, Gomes e pronto. Né? Basicamente essa é essa. E os meninos, que o torcedor também normalmente tem um pouco mais de paciência. Mas assim, cara, ele ganhou a posição, ele ajudou a arrumar o meio do Flamengo, lembrando que o Flamengo perdeu o Gerson, que está tendo as dificuldades dele na França, está indo mal, inclusive, na França, mas que no Flamengo era um grande protagonista. O erro faz parte do jogo, você não vai voltar atrás e jogar a final de novo. E eu acho que ele tem que estar abalado, porque é claro que ele deve se culpar muito pelo erro, mas ninguém entra querendo errar, né? Você entra pensando em fazer o seu melhor agora. O jogo tem disso, o jogo de futebol pode ser cruel às vezes, mas daí a pensar que você vai comprometer um jogador que é importante, é um titular. O meio do campo do Flamengo é melhor depois que o Andréas chegou. Então, e outra, tem que superar cara, isso. Esse é mais um exemplo daquilo que o Abel Ferreira estava falando outro dia nas coletivas, né, sobre a nossa relação com o futebol. A personificação das derrotas é uma característica marcante do futebol brasileiro. A gente tem que personificar a derrota. Então a derrota vai ser... nas costas de alguém. É isso aí, vai ser de X e de Y. Nesse caso é do Renato e do Andréas Pereira. Eu acho que, inclusive, se é para olhar para quem tem mais responsabilidade, para mim é claramente para o Renato, né? Porque se você olha para o que o Flamengo jogou e para a diferença de time que tem hoje em relação ao Palmeiras e diz, era normal que tivesse jogado o que jogou contra o Palmeiras? Eu acho que não. O Andréas Pereira foi, até o momento do erro, o melhor jogador do Flamengo na decisão. Se vai começar um linchamento, né, do jogador, dizer que ele não tem a menor condição, que tem que ir embora, que tem que sair, eu acho que esse é um prejuízo que o Flamengo toma. O Flamengo quer demitir o jogador, quer liberar o jogador de graça, quer fazer isso? Pode fazer. Vai perder um bom jogador, vai perder um jogador sem ganhar absolutamente nada, vai tentar vendê-lo a preço, né, um preço camarada para conseguir se livrar do jogador. E outra, eu acho que não faz sentido nenhum também, porque as coisas no futebol brasileiro, elas, assim como tem, né, metade da torcida, ou sei lá, um pouco mais ou um pouco menos, xingando, massacrando e dizendo que não dá mais, tem que sair, nunca mais vai existir. Você tá falando, hoje tinha gente reclamando de jogador almoçando. Então, que parece meme de internet, mas não é. Mas assim, esses caras estão fazendo isso hoje e a gente sabe como as coisas funcionam. A gente sabe.
a mudança também das coisas, da opinião sobre o jogador, da opinião sobre o treinador, da força do elenco, que se discute tanto. Então, o elenco é maravilhoso num dia, daí perdeu 4 jogos. O elenco é exatamente o mesmo. Os jogadores são os mesmos. Mas aí aqueles caras passam a não prestar. Quem que joga nesse time? O próprio Palmeiras foi muito isso. Esse elenco é ruim, o elenco é fraco, limitado, não vai ganhar nada com esses jogadores. E aí você muda de opinião. O jogador que é o vilão num dia, ele vira o herói no outro. Eu, sinceramente, acho que o Flamengo faria uma bobagem olhando para o Andreas Pereira. E não é nem um problema comportamental, né? Se ainda fosse um cara que, esse cara não tem jeito. Esse cara, ele é arrogante, ele não olha para os próprios erros, ele não vai reconhecer que errou. Nossa. Então, eu acho que assim, a postura dele é digna, porque quando ele vai pedir desculpas, ele sabe quanto ele vai tomar de porrada nas desculpas. Porque essa não é aquela desculpa que o cara comete um pequeno deslize e vai pedir desculpa porque, sei lá, a galera gosta dele. Então, né, vamos supor, um ídolo de um time. Comete um pequeno deslize que não tem grandes consequências, mas vai na rede social. Tem muito cara que faz isso. Queria pedir desculpas pelo cartão vermelho que eu recebi aos 44 do segundo tempo, numa partida de campeonato estadual. E aí os caras vão lá, e o ídolo, né? Fala, não, cara, você é fera, que é isso, estamos com você e tal. Um erro como esse, ele sabe que as desculpas vão gerar revolta, mais revolta, eventualmente, daqueles que já estão insatisfeitos, e que ele vai apanhar. E mesmo assim ele foi lá pedir desculpas. Então eu, sinceramente, tô com o Léo. Eu não acredito muito que o Birner e o Calçade vão eu acho absurdo massacrá-los. Esse lixamento, assim, o erro faz parte do jogo. Está no jogo. Eu sempre, quando digo, qual é o palpite? Eu sempre cito o erro. Se alguém me garantir se ninguém vai errar, vai falhar, pode ser do goleiro, pode ser de qualquer um. Então, assim, é muito mais simples eleger um vilão. O cara que estava ali, ele até jogando bem. Né? Isso não apaga o jogo que ele fez, mas ninguém vai lembrar. Se não tem um erro do Oliver Kahn na final da Copa do Mundo de 2002, talvez o Brasil não ganhasse de 2-0. Então, cara, sabe, eu não me relaciono com o futebol dessa forma, né? Então, eu olho, assisto, vejo, fico tanto estupefato como as pessoas lidam com isso, mas ainda é um jogo. Então, você tem que ter o melhor treinador, aquele que busca a melhor parte tática, os melhores jogadores, o melhor fisicamente e tal. Você faz tudo de melhor. Você pode não ganhar. Pode ter um erro. E o futebol é feito de erros. O futebol, assim, eu já falei isso muito tempo atrás, né? Eu acho que essa geração que está jogando é uma geração que cresce jogando videogame também. Está jogando. E tem também a geração que está torcendo, que joga muito videogame. Então é o seguinte, cria-se um tipo de jogo que não é... não é real. Eu lembro qual foi a minha primeira reação no primeiro jogo de futebol que eu fui. Ele era totalmente diferente do jogo que eu assistia na televisão. Essa foi a minha reação. Eu achava aquilo na televisão diferente. Eu nem lembro que idade eu tinha, mas eu lembro da sensação que eu tive. Isso aqui no campo é diferente daquele jogo que eu assisto lá em casa. E na beira do campo é mais diferente ainda. Eu precisei, Birner, de um tempo para me acostumar. Agora, você imagina a galera que está ali, só vê na televisão, não vai para o estádio, até porque os clubes também estão criando muitas barreiras para se ir ao estádio. Mas fica no videogame o tempo todo. E os videogames estão cada vez mais reais. Reais. Reais.